Boa noite, pessoal, tudo bem? Só mais um vídeo pro canal aqui. Eu vou fazer uma pregação em 1 Pedro capítulo 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai por leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Sei que já provaste que o Senhor é bom. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade e mais eleita preciosa a Deus. Vós também, com pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O qual assim está registrado na Escritura, de quem põe em si uma pedra angular escolhida e preciosa, aquele que nela deposita. Sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, de que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Portanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou de trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis aquele povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Amados, exorto-vos como peregrinos estrangeiros que vos avisteis das pessoas da carne, que batalham contra a alma. Exemplar o vosso comportamento dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, observarem vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem essa revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei, como principal monarca, seja o governante que foi enviado para sejam punidos praticantes do mal. Eu acho que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Se com Deus, havia suporte com constrangimentos, é feito justamente. O quanto que merda de suportar castigo recebidos, porque haveis praticado o mal. Mas quando fazes o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, para que essa obra fosse chamada, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu pecado algum, único que engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que exercia plenamente de justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados, seu próprio corpo sobre o madeiro. E aí é onde a parte que eu queria pregar. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados, seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Pois também suas feridas fostes curados. Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora foste convertido a pastor e bispo de vossas almas. Todo esse capítulo, todo esse versículo aqui, fala sobre o que ele passou. Ele foi preso injustamente, tá? Condenado por uma condenação por uma condenação de blasfêmia e tal. E foi crucificado, foi torturado, tudo isso para levar seus pecados sobre seu próprio corpo, sobre o madeiro, porque era uma maldição de que maldito seja que fosse empurrado, fosse pregado no madeiro. Ele trouxe essa maldição sobre ele, a fim de que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça, pois também das feridas fossem sarados. Também se encontra em Isaías 53 aqui, ó. Só para lembrar, ele fez isso por amor a mim e por amor a você, tá? Ele fez isso por amor, nada mais nada menos do que isso. Para salvar você dos seus pecados. É basicamente para isso que ele fez isso. Honre o sacrifício que ele fez. Salve tua alma.
Aqui, ó. O mundo despreza o servo. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que não permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou uma palavra. Por intermédio de julgamento, o tirano lhe foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como um rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano em verdade em sua boca. Contudo foi de propósito de Yahvé, torturá-lo e fazê-lo passar por toda essa dor. Embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade prolongar os seus dias para sempre. E a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, aqui versículo 5, mas de fato foi transportado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Isso tudo foi por você, tá? Ele fez isso para te limpar dos seus pecados e para salvar sua alma, tá? Amoleça seu serviço, amoleça seu coração, confesse Jesus com seus suficiência ao Salvador e se batize com água e com o Espírito Santo em Pentecostes. Para que assim, e peça perdão a ele também se você cometeu algum pecado, tá? Porque para honrar o que Jesus fez por você. Outra palavra que fala, também fala sobre a pregação do Evangelho é João 3,16. Aqui, ó. Eu vou ler também ela para deixar essa mensagem com bastante impacto. Aqui, ó. A vida dos fariseus, um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal Judeu. Ele de noite procurou Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não fizesse que estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, vos asseguro que alguém nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em verdade, vos asseguro que não nascer de água do Espírito não pode estar no reino de Deus. Nascer da carne, na carne é, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por falta de ter havido dito, você vem nascer de novo, vendo só para onde quer que você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Como pode acontecer isso? Explicou Jesus. Tu és o mestre Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Não acolheis nosso testemunho. Falando dos assuntos da terra, se falando de assuntos da terra não me credes, como que queres falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui chegou a parte, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio intermédio dele. E aí? Aceite a misericórdia dele, meu amado. Aceite o amor de Jesus. Aceite o sacrifício dele vindo. Aceite o sacrifício dele pela sua vida. Se larga dessa malignidade, dessas trevas. Perdoa. Se converte, se batiza em nome do Senhor Jesus. Para que você possa ir para a luz e ir para o arrebatamento, e para o céu para o arrebatamento ao invés
E você fica aqui se cálices da ira de Deus. Eu já fiz uma pregação sobre os cálices pelo. Eu fiz uma pregação sobre os cálices da ira de Deus. Você dá uma ida lá. Eu tô ali Apocalipse 16, né? Jesus te ama, meu amado. Te ama muito. Muito, muito, muito. E Deus quer que você venha para o céu com Ele. Deus quer te dar. Deus quer te dar vestes brancas de um servo da luz. Deus te quer com Ele. Deixe que Deus te limpe com teu sangue e com óleo de sopro para te fazer mais alvo que a neve. Deixe que ele mude a sua situação. Definição para ele salvar você, meu amado. Porque é só isso que ele faz. Ele não é um sorteador. Ele bate a porta. Abra a porta para ele e não endureça seu coração. Jesus te ama. Com amor verdadeiro, sabe? Jesus te ama muito. Ele quer te ver bem. Ele quer te ver sem pecados. Ele quer te ver bem de mente, bem de corpo. É assim que ele quer te ver. Ele quer te ver. Ele quer te ver como filho dele. Não só como criatura. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus que os seus filhos e você muda esse batismo. Com água e com o Espírito Santo. Para você realmente mudar. Porque sem ele não há mudança. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Jesus é a pedra angular. Ele não quer ser essa pedra de tropeço. Ele quer ser a pedra angular na sua vida. Eu peço e agradeço. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Vou indo.